Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e o nosso assunto de hoje é um assunto que ele é um retorno a outras vezes que nós fizemos comentários similares, mas dessa vez a gente vai trazer um contraponto interessante. Olha bem, nós vamos falar da superficialidade cultural e da fuga da complexidade. O que significa isso? Hoje em dia, em muitos contextos contemporâneos, você tem uma certa dificuldade de implementar uma cultura. Olha bem, quase tudo é cultura, vamos dizer assim. Pode ser uma cultura mais sofisticada, uma cultura mais rasa, uma cultura mais densa, uma cultura que evolua para um lado técnico, uma cultura que evolua para o lado mais artístico, mais suave, mais leve, mais contemplativo. Existe a cultura dos povos, a maneira as suas línguas, a sua culinária. Tudo na vida, vamos dizer assim, a gente poderia olhar como cultura de algumas pessoas. Mas quando eu falo, normalmente isso seria uma análise mais, talvez até uma análise mais antropológica, uma análise sociológica, mas de uma maneira geral, quando a gente fala que uma pessoa é culta, então quer dizer, todos nós temos alguma cultura, todos nós somos cultos de alguma forma, porque temos baseado em alguma cultura. Agora, no senso comum, quando a gente fala que uma pessoa é culta, é quando ela é uma pessoa que se aprofunda nos conhecimentos. E conhecimentos mais complexos, aqueles que você precisa de mais argumentos, mais tempo de leitura. Então, como tudo poderia ser olhado como cultura, existem culturas mais densas, mais complexas, mais profundas em vários setores da vida, né? Tanto na área da medicina, quanto na área das leituras, da literatura, da arte, como da cultura das coisas menos complexas, das coisas mais simples. Por exemplo, você poderia falar de uma amostra de artesanato, que é uma coisa feita assim, que tem a sua arte, que tem a sua beleza e que tem o seu comércio, quando é o caso, mas ele não é uma cultura complexa. Por exemplo, quando você está pensando numa escultura, né? Quando você está pensando em grandes artistas do Oriente, do Ocidente, ou grandes filósofos. Você poderia falar, por exemplo, da cultura dos quadrinhos, dos gibis, que é uma coisa assim que correu o mundo aí numa determinada época, alguns anos atrás, mas não é a mesma coisa que uma literatura, que um Garcia Lorca, que um Jorge Amado, ou lá no exterior, um Shakespeare, etc., algumas pessoas mais profundas. De épocas para as épocas você tem culturas mais ou menos profundas. Bom, eu acho que eu já me fiz entender. Então, o argumento central seria o seguinte: em muitos contextos contemporâneos, a cultura e os conteúdos que seriam mais profundos, mais densos, mais argumentados, mais pesquisados, mais discutidos, mais filosóficos, mais conceituais, de reflexão mais aprofundada, no geral, nesses tempos contemporâneos, esses textos, essa forma de cultura, ela tem sido evitada por grandes parcelas da população. Sim. Mas veja bem, quem que evita isso? Será que seria uma maioria que antigamente não evitava e que agora evita? Não é bem por aí, tá? Hoje nós vivemos na web onde muita coisa está exposta, inclusive a cultura mais irrigada, mais aprofundada, mais conceitual. Aquela que faria do indivíduo o indivíduo mais culto, vamos chamar assim, dentro do senso comum. E ela está exposta. E as pessoas estão evitando por quê? Porque você, dentro da web, você tem muitos caminhos. E esses caminhos, uma das críticas que nós viemos fazendo aí, é que o indivíduo corre atrás de performance, corre atrás do like, ele se expõe mais, ele quer ser da turma, ele quer aparecer, ele quer tá em voga, ele persegue o sucesso, ele quer ganhar o dele e tá. Então, isso significa
que esse camarada vive uma vida muito intensa, ele não tem tempo para nada. Então, ele não quer ver um texto mais rebuscado, ele não quer ver ele quer passar na rede social e ver lá e tirar foto e botar filtro. Então, é uma cultura mais superficial. Mas isso aí, em menor escala, existia antes da internet, quando as pessoas estavam, de repente, conversando coisas banais, falando de frugalidades, o que não é necessariamente ruim, é apenas uma maneira normal, natural de ser. Existiam outros grupos que eram grupos mais elaborados, alguns dentro das academias, outros que faziam opções de leitura, de literatura. Isso sempre existiu. Então, quem que hoje, estando dentro da web, nessa vida frenética que nós estamos, estaria evitando? Bom, então agora nós vamos começar o texto propriamente dito. Olha, quem que está evitando? Seriam forças combinadas. Hoje em dia existe a economia da atenção, formatos digitais que favorecem fragmentação, pressões de produtividade, performatividade para as pessoas, nós acabamos de falar, mudanças institucionais na educação, no formato da educação, na forma de trazer a educação para o educando. O educando mudou um pouco de formato, ele deixou de ser um cidadão que está sendo educado para ser um consumidor de um determinado conteúdo, o que não é razoável, né? Então, mudanças institucionais, mudanças nos formatos de mídia, tudo isso vem acontecendo. Isso não significa que a reflexão tenha simplesmente desaparecido. Caso contrário, nós não teríamos aqui esse canal. Claro que o meu canal, eu tenho muito mais dificuldade de colocá-lo no prelo, que as pessoas me assistam e discutam e conversem comigo, do que outros canais mais fáceis que tenham apelos ou que tenham uma forma de penetração midiática em outro modelo, um modelo que chame mais atenção, que é coisa que meu canal e outros não fazemos, mas mesmo assim a gente consegue alguma visibilidade, mas não é fácil, porque no mundo atual, como antigamente também, as pessoas não gostavam de coisas que eram muito elaboradas. E o meu canal, em certos momentos, nós falamos de coisas, de autores, de leituras que são um pouco mais elaboradas, né? O que não quer dizer que um indivíduo mediano não possa estar no canal, porque o canal é para aprendizado, é para discussão, é para trazer à baila certos assuntos. Não é um canal de cultura muito profunda, com grandes autores, e que eu seja lá um sábio que esteja aqui dialogando, né, com os deuses para trazer conhecimento para os mortais comuns. Não é por aí. Mas por ele falar mais, por ele argumentar mais, por ele trazer mais coisas, ainda que num nível razoável de entendimento normal, natural, que é o meu próprio nível, ele pode ser considerado cansativo, elaborado demais, fora do interesse da maioria, né? Então existem esses canais, existem essas reflexões, elas não desapareceram. Há nichos intensos de leitura, de produção profunda. Eu nem me considero um nicho de produção profunda, mas um nicho de produção fora da média, sim, mas não profunda, muito elaborada, bem argumentada, conforme tem canais aí que eu assisto. Mas nós temos agregados culturais, né? Temos mídia de massa, temos o consumo cotidiano, temos formatos dominantes e formatos não dominantes. Normalmente prevalece, sim, a cultura da superfície, o que não quer dizer que só exista a cultura da superfície. Então essa que é a nossa crítica. Existe a superficialidade cultural, existe a fuga da complexidade, sim, mas não existem teses e contrapontos que mostram que a noção de superficialidade ela não mudou tanto de épocas para cá. Ainda existem as pessoas que preferem a superficialidade, mas uns nichos menores que gostam de coisas mais profundas. Isso não morreu na web, é o que nós estamos discutindo aqui. Aqui mesmo no nosso programa Pontuando, eu já tivemos críticas de vários autores sobre dificuldades impostas ao nosso dia a dia com a performatividade na web, e o conto de cisne de ser empreendedor, que tudo faz para estar na onda da mídia, fica no salve-se quem puder, aí se virando os 30, fazendo 1 milhão de coisas, tirando foto de cambal.
Mas, embora essa crítica seja real, seja válida e de fato custosa à nossa civilização atual, porque são muitas pessoas hoje em dia que de repente estão abrindo mão de educação, de pensamento mais profundo, de formar um histórico, devido a esse raciocínio ser tudo muito rápido, as pessoas às vezes ficarem sem, os estudantes principalmente, ficarem sem conteúdo, sem competência e tal, mas nem tudo é barro, nem tudo é óleo, nem tudo é areia movediça. Aqui nós vamos às teses e seus contraditórios baseados em estudos que têm sido perseguidos, porque até agora a gente falou muito mal disso tudo que está acontecendo aí e que realmente prejudica um sem número de pessoas. Com a quantidade de conhecimento que existe hoje em dia na web e com a quantidade de conhecimento que existe por aí e tudo sendo discutido e descoberto, a nossa sociedade ela evoluiu muito pouco. E as pessoas parecem que estão mais perdidas, porque antigamente você tinha pessoas que não tinham uma cultura lá muito grande, mas as pessoas viviam melhor, elas eram mais calmas, elas educavam melhor seus filhos, tinham outras bases. E hoje se nota que está todo mundo um pouco perdido, mas não significa que isso tudo que está aí não possa ser aproveitado, é uma questão de acomodação, é essa visão que eu estou pegando agora, tá? Olha bem, o que a psicologia e a neurociência anda dizendo? Por que essa profundidade custa? Vamos lá. Sistemas cognitivos e esforço mental. Nós já falamos desse autor aqui algumas vezes. O Daniel Kahneman, ele mostra que o pensamento deliberado exige o esforço. Atenção e esforço. Aquele deliberado, aquele que você quer prestar atenção em algo e decodificar algo ali. Esse é o sistema 2. Agora, existe aquele pensamento rápido e automático que é o sistema 1. A mídia tenta te capturar pelo sistema 1. Quem tenta te capturar pelo sistema 2, normalmente tem um pouco mais de dificuldade. Mas existe na mídia e em todo lugar, existe o 1 e o 2. É energicamente mais barato o sistema 1 no dia a dia. É óbvio. Até um cara mais culto e mais profundo, em coisas naturais do dia a dia, ele vai preferir o sistema automático. Ele vai fazer um grande elaborado mental quando ele estiver lendo uma leitura quando ele estiver lendo uma notícia que vale a pena ele decodificar algumas coisas e se aprofundar. E ele vai ter cultura razoável para fazê-lo. Então o consumidor, consumir conteúdo que exige esforço cognitivo tem um custo subjetivo e é menos atraente. Isso aí é da literatura do Kahneman, Thinking Fast and Slow. Né? Ele está dizendo coisas que são mais rápidas ou mais vagarosas. Plasticidade e práticas atencionais. Autores como Nicholas Carr, que nós também já falamos dele algumas vezes, argumentam que práticas digitais moldam nosso modo de atenção. A leitura profunda e concentrada é menos praticada quando o ambiente estimula saltos rápidos entre fontes, que é o argumento central na publicação que diz o seguinte: Is Google making us stupid? Que significa o Google está nos deixando mais burro? Ou então, para o mesmo autor, Nicholas Carr, o The Shallows, que significa os rasos, ou seja, a cultura daqueles que são rasos. A evidência neurocientífica sobre a plasticidade do cérebro, mas o grau de direção, ou seja, pioras versus mudanças para melhores habilidades, continua em debate. Nós continuamos discutindo isso. Aliás, estamos discutindo isso desde o início aqui desse programa. Porque não sabemos quanto tempo nossa capacidade plástica de melhorar as capacidades do cérebro, de ganhar outras habilidades que possam salvar a capacidade de sermos mais críticos e profundos, submetidos à intensa velocidade atual, vai demorar para acontecer. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos nos adequar a essa avalanche. Ou se já podemos medir essas avalanches, ou melhor, essas mudanças diante das avalanches. O que a neurociência pode estar pesquisando agora e rastreando e já nos dando alguns feedbacks. O efeito do uso intensivo de smartphone entre jovens. Por exemplo, os estudos correlacionais já existem, os smartphones existem há mais de 10 anos, ou por aí.
né? Estudos correlacionais e sínteses apontam associações entre o tempo de tela e smartphone e a piora relativa de indicadores de saúde mental em adolescentes. Sim, maior risco de depressão, maior risco de isolamento, mas para aqueles que têm essas tendências também, né? O Jean Twenge é outro que nós já falamos dele aqui algumas vezes, o Jean Twenge, e reportagens sínteses, eles discutem essa literatura. Essas mudanças sociais influenciam preferências por conteúdos mais leves e imediatos. Então, essa é uma das influências dos smartphones, que inclusive tem influência sobre a saúde mental, estudada por vários autores, entre eles o Twenge, que vê que as reportagens síntese discutem melhor as literaturas e que estão realmente havendo mudanças sociais. A sociologia e a antropologia diz o seguinte: a cultura líquida, que era aquela cultura do fluxo muito mais rápido definido lá pelo Zygmunt Bauman, a sociedade do desempenho, que é a sociedade que chega ao burnout, que é a sociedade do Byung-Chul Han, que o Byung-Chul Han define, e o Eros superficial, né, da Sherry Turkle. O que cada um deles diz? Olha, o Bauman descreve a modalidade líquida, relações entre instituições que se tornam mais fluidas, porém instáveis, orientadas para o consumo rápido. Essa fluidez favorece vínculos e práticas culturais muito superficiais, curtidas, consumo rápido de notícias, relações efêmeras que não fazem um construto histórico e que não dão ao sujeito capacidade de argumentação, principalmente se esse cara for um estudante. Tá, mas para por aí? Não, isso foi uma descoberta, uma visualização, uma discussão do Bauman, mas outros vão discutir em cima disso, não invalidando o que ele falou, porque o que ele falou não está errado. O problema é, nós temos saídas, existem outras coisas acontecendo? Sim, ele já faleceu. O Byung-Chul Han, na sociedade do desempenho, né, a sociedade do burnout, cansaço, ele argumenta que a lógica do desempenho e eficiência transforma as subjetividades. O tempo é ocupado por produtividade e auto-otimização, sobrando menos espaço para uma reflexão mais aprofundada, uma maneira mais contemplativa de visualizar a vida, uma distância para fazer o debate filosófico mais denso, mais provocado, mais silencioso, menos buliçoso, né? E isso explica a fuga de muitos conteúdos pesados, né? E a comunicação mediada em empatia, de Sherry Turkle. A Turkle mostra como a substituição de conversas presenciais por trocas digitais reduz práticas discursivas mais ricas, conversação mais lenta, mais atenção, mais empatia, atenção empática, prestar atenção no que o outro está falando, no elaborado que o outro traz, fenômeno que empobrece o terreno social para discussões filosóficas mais profundas em larga escala e que, além disso, obstrui um tipo de aprendizado relacional, porque existe uma leitura nas expressões dos outros, nos rostos, nos ambientes onde se tem convívio, até mesmo trabalho. Isso é fato, isso diminui o nosso construto histórico. Bom, então são dados. Outros dados empíricos, indicadores de comportamento cultural, como seria o declínio da leitura por prazer. Realmente, mas nós teríamos que estudar de época para época, inclusive em termos de quantidade de pessoas e ver os percentuais. Olha bem, pesquisas recentes mostram tendência de queda no hábito de ler por prazer entre crianças e jovens em alguns países onde as pessoas eram mais instadas a ler. A minha família, por exemplo, é uma família que você olha para o lado assim, desde que eu sou novo, né? Você olha para o lado, sempre tem alguém cultivando a leitura de um livro. Meu pai, minha mãe, meus tios, todos eles liam um certo horário do dia, estava sempre com algum livro visualizando e tal. Quando não estava lendo periódicos, estava sempre lendo. E parece que isso diminuiu um pouco no Brasil. O Brasil nunca foi um país histórico assim, de grandes leitores, mas tinham pessoas com tendências. Alguns países tinham mais, né? Principalmente os países centrais, lá aqui no Ocidente, lá no Ocidente, né? Nós somos sul global, né? E tinha um hábito de ler. Então está perdendo, sim. Estudos longitudinais e relatórios como o Pew, estudos recentes, documentaram uma queda relativa da leitura recreativa. Isso reduz a base social para interesse por conteúdos mais densos, porque você vai crescendo no formato e nos conteúdos que você vai lendo e vai escolhendo os assuntos que você acha mais razoáveis para você. A atenção e o mito do peixe dourado.
Manchetes populares é um estudo da Microsoft em 2015 afirmando que a atenção média nos vídeos, em tudo, quando você está na web, é 8 segundos. E isso já caiu muito atualmente. 10 anos depois, parece que está em menos de 4. Porém, especialistas lembram que esse tipo de medida é superficial e é controverso. Esse negócio do peixe dourado é aquela coisa que aparece ali que chama atenção porque é dourado e pai e tal. Mas isso aí parece que é uma medida mal feita e não define muita coisa. Então, essa atenção o mito do peixe dourado é realmente um mito. Há críticas metodológicas ao extrapolar para a capacidade profunda de leitura. Então, embora haja sim mudanças nas práticas atencionais, nas métricas, mas a métrica do peixe dourado é uma métrica simplista e enganosa. Então nós poderíamos considerar que algumas das avaliações que estão sendo feitas aí estão mostrando que a coisa não é tão ruim assim e que as pessoas não se dispersam com tanta facilidade, que ainda existe uma queda, mas ainda existe algo ali. E a gente tem uma capacidade de recuperação e modificação de geração para geração. Então, exemplos culturais concretos, onde que nós vemos essa tal superficialidade? Olha, no jornalismo, no clickbait, o clickbait é o sensacionalismo para atrair clique, aquela notícia que dá aquele estalo, né, que você vai ver, você chega lá e não tem nada daquilo. Títulos sensacionalistas, resumos curtos demais, listas que dominam muitos sites de grande tráfego e que vão mostrando muita publicidade que você abre aqui, abre ali. Quando você chega no final, você já viu 200 páginas, custou para chegar onde é que você queria. É extremamente irritante. E no final, você acaba não lendo aquilo que ele anunciou lá atrás. Cobertura pouco aprofundada. Agora, existem as coberturas mais profundas, as chamadas long forms, que ficaram para nichos de publicações por assinatura, que são casos visíveis da mudança de formato de grandes portais. Alguns portais você só acessa eles se for por assinatura. Eles chamam atenção, conseguem ser inseridos no cotidiano de coisas importantes e ele se mantém através dessa assinatura. Ele tem poucas pessoas, mas ele não fica atrás do sensacional, ele fica atrás dos fiéis leitores dele. Existe o debate público e a polarização curta, que são redes que amplificam afirmações curtas e performáticas, discussões complexas reduzidas a pequenos slogans onde você não chega a conclusão nenhuma, imagens e vídeos de poucos segundos, debates filosóficos muito rasos, muitas vezes mentirosos, sensacionalistas, com palavras de efeito e que perdem terreno, porque as pessoas também vão enjoando daquilo, né? Educação e ensino por desempenho. Existem pressões por métricas e resultados, testes de produtividade que tendem a priorizar o ensino instrumental em detrimento de currículos mais dialógicos e filosóficos em larga escala. Uma tendência observada em análises de políticas educacionais. Isso é ruim, mas percebam que a educação vem sendo sucateada há mais de 50, 60 anos, principalmente aqui no Brasil. E essas tendências aí, elas só mostram o quanto está ruim, elas não estão piorando, não. Está mostrando o quanto que está ruim. Educação e ensino por desempenho, né, pressões por métricas e tal. Consumo cultural. Podcasts curtos, vídeos rápidos, TikTok, os reels que existem por aí, crescem a audiência em detrimento de formato mais longo, documentários, longos, ensaios. Isso muda os hábitos de atenção e expectativa de público. Apesar de que aqui mesmo, nós vamos falar agora mesmo, que existem TikTokers que conseguem fazer grandes vídeos em 2, 3 minutos, que instigam você a estudos mais avançados. Agora, o que o imperador algoritmo diz? Existe alguma coisa? Sim, claro que existe. A influência dos algoritmos na superficialidade e na fragmentação cultural. Os algoritmos de plataformas digitais, redes sociais, feeds de notícias, plataformas de vídeo, etc., não são neutros, obviamente que não. Eles são projetados com um objetivo primordial. Eles querem maximizar o engajamento do usuário, porque ali tudo está sendo vendido. Então você tem que ter atenção ali para você ler o que está sendo vendido. Ou seja, o tempo que passamos na plataforma. Esse é o tempo que você vai ver 1 milhão de coisas que estão sendo oferecidas a você. Então você tem que engajar com aquela página. Esse design tem consequências profundas para a cultura e para a forma como consumimos conteúdos complexos. Por quê?
Porque ele não acha, por exemplo, se você estiver atento num texto muito longo, que ele vai fazer 1 milhão de propagandas ali, porque você vai estar atento. Então, o que vai ter que ser? Você vai ter que ter uma série de chamariscos naquela página para que você fique naquela página ali atento, não concentrado, mas disperso por aí, vendo tudo que ele quer que você veja. Mas veja bem, a lógica econômica do gabarito do algoritmo é a lógica da vigilância, que é a tese da Shoshana Zuboff. Essa socióloga especialista em tecnologia, na sua obra O Capitalismo de Vigilância, ela explica que as plataformas digitais elas lucram ao prever e modificar o comportamento humano. O combustível desse sistema são os dados comportamentais. O dilema do conteúdo denso. Os conteúdos filosóficos longos, argumentados ou que desafiam profundamente as crenças do leitor exigem um esforço autocognitivo. Então, quando o usuário se depara com um texto denso, ele pode demorar a processá-lo ou, mais frequentemente, ele vai abandoná-lo. A preferência algorítmica, qual é? O algoritmo é treinado para privilegiar o que gera engajamento rápido e com baixa fricção. Ele não escolhe assunto. Se ele começar a observar que você fica muito tempo numa página que tem um produto denso, ele te leva para lá. Que são as reações emocionais fortes, cliques, compartilhamentos fáceis, né? E isso aí educa o algoritmo. Ele fica sabendo que você está querendo aquilo ali. Ou ele está oferecendo aquilo ali para manter você numa bolha, ou decodificou você e vai te levar para adiante dessa forma. O conteúdo denso que exige mais tempo e pode levar ao esgotamento ou à saída da plataforma, automaticamente é desfavorecido no feed. Por quê? Porque ele percebe mais rapidamente o cansaço da maioria das pessoas, não necessariamente de certas pessoas. Consequência, a competição pela atenção penaliza a profundidade. O conteúdo mais simplificado, a polarização altamente emocional, é aquele que sobrevive na distribuição do algoritmo. Por quê? Porque ele trabalha para engajamento. Então ele passa por cima daquilo que é profundo. Não que ele tenha esse objetivo. É porque ele é uma espécie de programa que privilegia o que a sua atenção corre mais rápido. Se você vai abandonando coisas, você vai formando um texto para ele onde ele lê que você prefere coisas assim ou assado e que você não quer se delongar. A fragmentação do conhecimento é chamada bolha de filtro. Olha bem, o especialista em tecnologia ativista Elie Parisier, que parece que é um francês, não sei, ele popularizou o conceito de bolha de filtro, que ele chama de filter bubble. Mecanismo. Os algoritmos de personalização filtram e priorizam as informações que eles acreditam que o usuário gostará ou com os quais ele concordará com base em seu próprio histórico de cliques e interações. Quer dizer, é você que formaliza no algoritmo algo que é a sua tendência. Se você começar a mudar de tendência, ele começa a mudar também. Começa a oferecer outras páginas. Eu tinha uma porção no YouTube, eu tinha uma porção de vídeos que eu assistia todo dia. O portal do fulano, o portal do ciclano, o portal do... Eu comecei a parar de ver, tá me enchendo o saco, falando muita crítica, muita briga política e tal. Eu andei preocupado com outras coisas e mandei aquilo pro inferno. Ele não está me oferecendo mais. Outro dia me ofereceu eu fui lá, vi, assisti e tal, mas ele está me oferecendo outros de outras coisas. Muitos ligados à área de saúde, muitos ligados à área de filosofia, né? Bom, aversão ao contraditório. As matérias densas e filosóficas frequentemente contém nuances e pontos de vista contraditórios. O cara fala A, mas ele fala o B também. Eu tenho hábito de fazer isso. O algoritmo, ao nos confinar em uma bolha de confirmação, ele nos protege dessas ideias que poderiam causar desconforto ou exigir esforço para serem processadas, reforçando a superficialidade do nosso universo informacional, eu diria que reforçando a nossa capacidade de nos introjetarmos numa bolha e ali permanecer. Estudos em ciência política e sociologia, exemplo contraditório. O teórico legal Cass Sunstein, que discute as câmaras de eco, que ele chama de echo chambers, que é em inglês, né? Que são formadas pelo isolamento digital. Ele argumenta que esse isolamento não apenas nos impede de ver a complexidade das coisas, mas também leva à polarização e à radicalização, que é uma coisa que hoje em dia está acontecendo. Ao invés de nos engajarmos em um debate argumentativo, onde nós transitamos de nossa posição, ouvimos o outro e chegamos a um consenso ou não, né?
que seria um debate argumentativo e denso, que é a essência da democracia, a essência da própria filosofia, nós somos servidos com versões cada vez mais extremadas e simplificadas de nossos próprios pontos, ou seja, viés de confirmação, minando a cultura do diálogo profundo. E com isso nós vamos ficando cada vez mais estúpidos, né? Evidências do declínio de atenção profunda existem, obviamente. Os psicólogos e neurocientistas têm explorado como a cultura digital está reconfigurando o nosso cérebro, ok? Um cérebro multitarefa e o consumo rápido. Como é que é isso? O Nicholas Carr, em The Shallows, que é o raso, embora não se concentre apenas nos algoritmos, o Nicholas Carr argumenta que o uso contínuo da internet reconfigura as vias neurais. Olha bem, tornando-nos menos capazes de realizar leitura profunda, aquela que permite a síntese de conceitos complexos e a empatia. Isso é uma parte do estudo, mas a neurociência está mostrando que nós também temos capacidade de articular, nós temos uma plasticidade cerebral. O que vai acontecer? A constante interrupção e a necessidade de saltar entre links e aplicativos começa a treinar o cérebro, e ele é plástico, para a leitura superficial que eles chamam de skimming, que é um padrão que é precisamente otimizado pelos algoritmos de feeds rápidos. Mas todo mundo vai ser assim? Será que não vai ter um ponto fora da curva lá que vai passar a fazer outra coisa? Será que essas pessoas não vão se cansar e começar a fazer uma outra roda em que esse algoritmo vai ter que ser reprocessado? O efeito snack content. O conteúdo denso se torna menos palatável, obviamente, porque a mente se acostumou com a recompensa imediata e com o fluxo constante de pequenos petiscos, né, de informação. A busca pela satisfação instantânea desvaloriza o conhecimento, que exige uma paciência e um tempo de maduração para construir um histórico, um entendimento, uma narrativa. Agora, o contraditório. O algoritmo como curador de nichos, veja bem. A visão contraditória mais forte atualmente reconhece que o algoritmo, apesar daquelas falhas, de todo aquele construto que nós acabamos de falar na promoção da complexidade para as massas, ele é extremamente eficaz em conectar nichos e comunidades de interesse profundo. Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Ele me leva para lugares e me leva para discussões interessantes, sim, para vídeos grandes, para vídeos de universidades, para vídeos de eméritos, de sociólogos, de estudiosos, inclusive internacionalmente falando, analistas internacionais. A curadoria, é porque a minha memória não é boa para eu guardar o nome das coisas. Eu vejo lá, mas eu não leio o suficiente dos nomes para guardar. Eu sei o que é, sei que eu quero ver aquilo, mas eu não guardo os nomes. Me desculpem, porque seria razoável falar. Tem alguns analistas internacionais aí, eles fazem eles espalham o vídeo e fazem traduções em português por IA, destinados a países lusófonos, né? E a IA vai falando em português de Portugal, em português daqui, com sotaque esquisito, mas ela vai falando em português, às vezes com voz de homem, às vezes com voz de mulher, independente de quem está falando ali, mas a IA vai falando, aquilo ali vai sendo traduzido. E são traduções fidedignas, que você ouve uma parte na língua lá, ou em inglês ou em português. Então são vários jornais que eu tenho visto. Tem um rapaz que fala do Japão, ele é alemão, mora no Japão, então ele dá notícias lá do leste asiático, mas também do centro. É muito interessante. Tem alguns analistas que são dos Estados Unidos e que inclusive criticam a política externa, criticam para bem e para mal a política externa dos países, inclusive da América do Norte, falam das conflagrações geopolíticas, e são mais de um deles é o Michael Roberts, mas são vários, tá? Oliver Sacks, já vi esses portais lá. E onde que eu acho isso aí? Eu acho através, sem querer, porque uma hora eu procuro, outra hora ele me oferece. É igual quando você escreve lá, aspirador de pó. Amanhã vão te mandar uma porção de coisas de aspirador de pó. Quando você fala do Oliver Sacks, vem os similares e vem os vídeos. Então, a curadoria para a profundidade. Se um usuário demonstra intencionalmente um interesse em conteúdos densos, por exemplo, segundo canais de filosofia, lendo artigos acadêmicos até o fim, que é o meu caso,
o algoritmo se torna um curador poderoso. Ele é capaz de apresentar a essa pessoa mais conteúdo complexo e especializado do que ela conseguiria encontrar manualmente antes da era digital se ela estivesse procurando. Olha bem, então quer dizer que não é só para coisa ruim, não. Comunidades de aprendizagem, plataformas como o YouTube em certos canais educativos, ou fóruns especializados, como é o caso do Reddit, que tem grupos de pesquisa. Eu não gosto muito desse Reddit, não, que para mim ainda não funcionou, talvez eu não tenha sabido andar dentro dele. Permitem que os indivíduos isolados geograficamente se reúnam para debater temas filosóficos e argumentativos em grande profundidade, algo que seria impossível na cultura mediática tradicional. Então, olha bem, eu talvez não esteja sabendo usar, mas existem plataformas que estão discutindo coisas mais profundas. O Reddit tem uma delas. Portanto, o algoritmo não elimina a cultura densa, ele apenas marginaliza na esfera pública geral, tratando como um conteúdo de nicho em um ecossistema que privilegia a velocidade e a superficialidade para manter a atenção da maioria. Se você pensar em hoje, no presente, como era no passado, isso não mudou muito, né? Tinham pessoas que frequentavam bibliotecas, que conheciam pessoas que indicavam outros títulos para ele dentro de outras bibliotecas, dentro de outras leituras. Ele vivia num nicho de pessoas que traziam para ele as coisas mais profundas, enquanto que os outros eram superficiais, ou os outros tinham outro tipo de ocupação, ficavam nos seus nichos. O algoritmo, ele consegue reunir na web os nichos para você com mais facilidade do que era anteriormente. Anteriormente você tinha que ter uma vivência social para você chegar a isso aí. Agora eu pergunto, mudou substancialmente? Olha, mudou proporcionalmente em termos de velocidade de achados que você pode fazer na internet. Mas a maneira de ser das sociedades não mudou essencialmente. O que mudou essencialmente é que as pessoas ficaram mais sobrecarregadas e assim mais superficializadas. Mas isso pode ser corrigido. A cultura não virou só superfície, não. Nós temos mais um contraditório aqui, ó. Pontos que relativizam a tese inicial da superficialidade e a fuga da complexidade de uma maneira geral, genérica e impermeável que não vai mudar nunca. Olha só. Importante não simplificar, essa cultura não virou só superfície. Há contra-efeitos e nuances. Eu citei, nós acabamos de citar aqui as comunidades como o Reddit, entre outros. Olha só, o acesso e a democratização do conhecimento. A internet ampliou o acesso a cursos, palestras, que são os chamados MOOCs, que nós já falamos sobre isso, artigos e debates filosóficos. Hoje, muito mais gente tem acesso a autores clássicos, aulas universitárias abertas em comunidades de estudos online. Isso é verdade, já participei de cursos com 150 pessoas, um deles na Unicamp, um deles de economia, que eu não entendi porcaria nenhuma, infelizmente, porque eu não tinha formação específica. O cara não tem culpa disso, mas eu tirei algum proveito daquilo. Plataformas como a Coursera, o Khan Academy e canais acadêmicos no YouTube, podcasts, popularizaram conteúdos densos para públicos amplos, ver resenhas e estudos sobre MOOC e aprendizagem aberta. E não é só YouTube, você tem nos streamings também, né? Que tem alguns podcasts lá que são educativos, outros são noticiosos, ou são de analistas. Nicho de profundidade crescente. Os long forms, né, as formas longas, as newsletters especializadas, as revistas acadêmicas e os canais críticos mantêm e até ampliam públicos muito engajados. Exemplo, leitores de revistas como The New Yorker, os podcasts longos. Meu filho, por exemplo, tinha hábito de sair de manhã lá na cidade de São Paulo lá, e pegava lá metrô, sei lá quanto, e ia com o telefone ligado no podcast lá, que já instruía ele a respeito da de coisas dentro do trabalho dele lá. Comunidade de leitores, no Substack, mudanças de formatos, não há apenas perda. Algumas pessoas desenvolvem leitura multimodal, parte do conhecimento profundo migra para formatos de mídia, aulas em vídeos, mais textos, mais debates. Já participei disso, não necessariamente para superfícies.
Críticas do Nicolas Carr e outros foram recebidas com ressalvas, ou seja, revisões e estudos apontam que existem sim ganhos cognitivos em certas habilidades, multitarefa visual, navegação de informação, ao custo possível da redução de algumas outras, é claro, atenção sustentada e tal. Mas revisões críticas do livro The Shallows, o Raso, estão havendo. Não é, aquilo tudo não é uma verdade cabal, aquilo é fato que está acontecendo, mas não é só aquilo, existem formas de sair dessa. Então, esses autores têm validade e razoabilidade no que falam? Sim, mas não existe só aquilo, existe o contraditório. Porque senão não haveria pesquisa, a pessoa acabou, morreu o mundo, porque a internet é assim, não é assim que funciona. Então existe a crítica? Existe, ela é válida? Sim, mas existem saídas? Nós estamos vendo que existem. A profundidade se transformou, ela não desapareceu. Vamos ver, a tese da superficialidade, embora persuasiva, é incompleta. Muitos estudiosos argumentam que a cultura simplesmente migrou para novos formatos e que acessamos conhecimento profundo de maneiras diferentes do antigamente. A democratização do conhecimento e as novas formas de profundidade. A internet, paradoxalmente, também é uma biblioteca de história. Agora, cuidado, nós já falamos sobre memória. A memória coletiva aqui, ela está sendo muito fragmentada. E o que é pior, tem gente que chega lá e cria textos revisando a história, contando a história do jeito que ele queria que fosse, ou que ele acha que foi, pela interpretação que ele acha que só pode ser aquela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas como existe uma democracia, né, vamos dizer, em tese, essa democracia faz com que você veja o certo e o errado. Mas lá está. Então a internet, paradoxalmente, também é uma obra biblioteca de história, ainda que fragmentada. É preciso que haja uma curadoria disso aí. É preciso que hajam pessoas que estejam ali trabalhando, mostrando, isso aqui não vale a pena. Isso aqui não, isso aqui tem fundamentação e prova. O Steve Johnson, desculpa, que é um escritor de ciência, Em Tudo que é Ruim é Bom para Você, que é um título, o Johnson argumenta que os videogames e a cultura pop complexa, olha só, pop complexo, pop complexo é aqueles séries de TV com narrativas intrincadas e tal, que exigem formas diferentes de inteligência, tomada de decisão em ambientes de incerteza, reconhecimento de padrões e inteligência sistêmica. A profundidade está nos fóruns de discussão onde fãs desconstroem cada frame de uma série, atividade que exige um engajamento crítico profundo e exige que reúna-se grupos para falar sobre aquilo. Então, a atenção é majorada. Acesso sem precedentes a plataformas como YouTube e podcast hospedam aulas completas do Yale, do MIT, de Harvard, palestras de TED que eu já assisti inúmeras, canais especializados em filosofia, por exemplo, o Philosophy Tube, mas existem outros aqui do Brasil, inclusive, um pessoal lá do Sul, ciência e história que alcançam milhões de pessoas, contadores de história, filósofos, a profundidade está disponível para quem busca. O Clay Shirky, que é um especialista em internet, ele contrapõe Nicolas Carr em alguns pontos. Ele argumenta que o problema não é a superabundância de informação, mas é a nossa maneira de fazer a filtragem que é inadequada. Estamos numa fase de transição, aprendendo a lidar com um novo ecossistema midiático que ainda é novo. Nós somos gerações transicionais, nós estamos transitando, as gerações do futuro estarão com outro tipo de adaptação, porque vão ter outras heranças que vêm da gente, né? A geração mais jovem pode inclusive vir a ser mais habilidosa em multitarefas e em sintetizar informações de múltiplas fontes mais rapidamente e chegar aos nichos de profundidade que eles necessitem. Por exemplo, a elite sempre foi pequena. É uma questão de perspectiva histórica. A nostalgia daquela idade do ouro, onde as massas consumiam cultura profunda, é um mito. Isso não era assim, falei isso mais agora mesmo. Mesmo na cultura pop, existem música, a maioria não consumia uma qualidade musical antigamente. Fato é que o que era mais popular não era tão depreciado como hoje, porque é rápido demais,
feito para descarte, não resta dúvida. Mas, de toda forma, nem todo mundo cultuava certo tipo de cultura. Então, não houve esse mito da idade do ouro perdido, em que as pessoas consumiam coisas boas. Não, tinha muita porcaria. E as pessoas consumiam, em maioria, isso. Só que a porcaria hoje é mais descartável. O Neil Postman, que é um teórico de mídia, ele escreveu o livro Amusing Ourselves to Death, que ele diz divertindo-nos até a morte. Ele é um crítico, feroz da cultura do entretenimento. Mas ele reconhece que no passado, a maioria da população tinha acesso limitado à alta cultura. E hoje, se você desavisadamente procurar alguma coisa mais profunda, você vai achar. O que antigamente você precisava de ter um contexto de convivência com pessoas para que você pudesse ser levado para aquele lado. Eu disse, se você frequentasse certos ambientes e tal, você começava a trocar informação com pessoas que te levavam a outras leituras, a outros conhecimento de pessoas mais cultas, e formavam os outros grupos de conhecimento mais profundo. Isso não era fácil para o cidadão comum que de repente estava trabalhando, não conhecia ninguém que era mais aculturado, não tinha acesso a quem era de uma academia, nunca se elevava além daquilo. Hoje, se você ficar andando desavisadamente na internet, você pode encontrar lugares onde você comece a ganhar cultura e passa a entender de coisas mais profundamente. Não é isso? Então, a diferença é que a cultura de massa contemporânea, ela invadiu todos os espaços, incluindo os que antes eram reservados à seriedade, como por exemplo a política. Então, hoje em dia tem muita bobagem em muitos lugares, mas não é que você só vive de bobagens, né? O Robert Darnton, que é um historiador, nas suas pesquisas sobre a história do livro na França no século XVIII, ele mostra que, paralelamente aos filósofos do iluminismo, toda aquela coisa espetacular que tinha lá, aquelas discussões profundas, etc., circulava uma vasta literatura que era porcaria, era popular, mas algumas eram porcaria, eram pornográficas, eram sensacionalistas. Mesmo naquela época, no século XVIII, quando se estava falando da literatura que vinha do iluminismo. Como hoje você tem muita coisa boa e uma tonelada de coisas ruins. Mas por quê? Porque você tem uma maneira de reproduzir coisas ruins muito rapidamente pela web no mundo todo, e nós somos 8 bilhões e tanto de pessoas. Veja bem, a superficialidade e o entretenimento leve sempre existiram. Hoje eles são simplesmente mais visíveis, mais comercializados, de forma mais eficiente, porque tem muito mais gente, tem web no mundo todo. Um fato interessante a ser destacado é que a alta cultura hoje está disponível, sim. Acabei de falar. Antigamente você tinha que criar um meio para que isso acontecesse. Hoje o meio está lá. Se você entrar desavisadamente, você chega à alta cultura. Caso se queira, como foi dito acima, o próprio algoritmo te leva a nichos. Estudando suas preferências, se perceber que você procura aquilo. Profundidade encontrada bem na superfície. Algumas formas de cultura que parecem superficiais podem conter complexidades inesperadas. Um meme viral pode ser uma sátira política complexa, se você analisar que ele tem uma complexidade, exigindo conhecimento de contexto noticioso para ser compreendido, ou seja, necessitando de uma cultura subjacente. Um TikTok educativo, existem cientistas e educadores que usam o formato do vídeo do TikTok, que é curto, para explicar conceitos complexos de forma acessível, um ato que seria a tradução, que exige um profundo domínio do assunto. O camarada domina muito bem o assunto, ele sabe elaborar aquilo ali, em 3 minutos te passa uma pérola, e é verdade. E tem vários que explicam de forma incrivelmente competente, num espaço exíguo de pensamentos profundos, e o fazem didaticamente. A música pop. Artistas como a Beyoncé, por exemplo, com o álbum Lemonade, ou o Kendrick Lamar com o To Pimp a Butterfly, criam obras que, embora sejam populares, são densas em referências culturais, políticas, musicais, gerando análises acadêmicas, porque aproveitam o espaço da mídia que se tem para se dizer o que se sente vontade de dizer. E assim os espaços acabam sendo explorados, bem e mal. Leitura crítica, ou literatura prós e contra, os resumos. O resumo disso tudo. Desculpa que ficou. Eu comi palavra aqui, gente. Desculpa. Prós da visão. Superficialidade crescente. Explicações integradas. Economia da atenção, mais design de plataformas, pressões por produtividade explicam a redução de tempo de atenção e preferência por conteúdos rápidos.
né? Agora, o que seriam os contras e as ressalvas? Evidência nem sempre casual. Muitos estudos são correlacionais, o tempo online correlaciona com algumas perdas essenciais na cognição devido à rapidez, mas mecanismos causais complexos e bidirecionais também existem. É preciso fazer um estudo mais profundo. Medidas simplistas, tempo de atenção médio, têm alta chance de interpretação errada, né? Você tem um tempo médio de atenção e essa medida faz com que você não faça um consulto. Isso é muito raso para poder formar uma opinião ainda. Coisa que eu andei repetindo aí e que de repente quem falou, não vou dizer que esteja errado, mas não está completamente certo, ainda é simplista avaliar, tem mais tempo, tem que ter uma longitudinalidade, ou seja, caminhar um pouco mais no tempo, é tudo muito recente. Mudanças nas práticas atencionais não equivale automaticamente à perda total de capacidade de pensamento profundo. É o que os neurocientistas estão dizendo agora. Realmente existe uma perda, uma dificuldade de construção de narrativa. Existe, inclusive em termos escolares. Mas essa medida não é a única. O cérebro é plástico, ele é capaz de transformação. Então, vamos fazer medidas longitudinais, porque existem coisas rápidas que são cruciais para despertar, para fazer a pessoa de repente parar e olhar. É o que o Han fala, que somente a arte causa um impacto suficiente para nos fazer sair da roda viva, pensar e contemplar e pensar com mais esforço e mais profundidade. Portanto, nem sempre são pioras na cognição. Pode não ser. Primeira conclusão. A afirmação de que somos superficiais em quase tudo é uma generalização poderosa. Também é excessiva. É poderosa porque parece muito completa, mas é excessiva. Por quê? Vejamos, ela contém verdades importantes, mas omissões significativas. E é aí que a gente anda errando nas análises. Por um lado, a economia da atenção, a arquitetura das redes sociais e o ritmo da vida moderna criam incentivos poderosos para consumo rápido. Sim. Não reflexivo da informação. Sim. Sem construção de histórica e narrativa. Sim. Isso é verdade? É. Essa crítica, esse estudo, essa conclusão é verdadeira? Ela é parcialmente verdadeira, corroborando a análise de Bauman, de Carr, de Han, de todos eles. Mas, e isso já está documentado, o contraditório revela que a profundidade intelectual não desapareceu, ela se reorganizou, o que não parecia possível. Acesso a conhecimento especializado nunca foi tão democrático, é verdade, falamos sobre isso aqui mesmo. E novas formas de engajamento crítico e comunitário surgiram em plataformas digitais. A chave talvez não seja lamentar a morte de um suposto passado dourado, mas sim desenvolver uma nova era de alfabetização midiática que nos permite navegar criticamente entre a superficialidade inevitável e a profundidade ainda disponível, reconhecendo que a forma como buscamos o processamento e o conhecimento fundamentalmente se transformou. Estamos em modificação, mudanças de paradigma. Segunda conclusão. Assim, a afirmação de que hoje somos superficiais em quase tudo é percebida como excessiva, tomada como absoluta. E ela, já vimos, não é. Há um conjunto robusto de argumentos e evidências que mostram as práticas culturais dominantes, mídia de massa digital, economia de atenção, formatos curtos, favorece superfícies e fragmentação. Sim. Mudanças cognitivas e sociais. Sim. Mudança nas práticas de leitura, aumento de consumo rápido. Reduzem em média a frequência e o espaço social para conteúdos filosóficos densos. Sim. Ainda existem, porém, forças contrárias. Democratização do acesso, nichos de profundidades que inclusive o algoritmo te ajuda e novas formas de aprofundamento multimodal que impedem uma conclusão simplista que vai falar do desaparecimento da reflexão profunda. Existem muitas teses comprobatórias dessas mudanças. É crucial trazer essa visão contraditória que argumenta que a era digital, apesar dos desafios, não resultou em uma superficialidade absoluta, mas sim em novas configurações e formas de engajamento profundo.
Cultura participativa e engajamento em redes. Pensadores como Henry Jenkins defendem a ideia da cultura da convergência, onde as novas mídias e redes sociais ampliam a participação, o que é potencialmente positivo. As redes sociais podem ser usadas para formar redes de atuação e engajamento em causas coletivas e ampliar o diálogo. Isso aqui, a fonte desse estudo aqui é de Remy Riffel, citado por Jenkins, sobre a mídia e psicologia, tá? Num periódico aqui que está sobre siglas CFP, não sei o que quer dizer. Acesso à diversidade. A internet e as tecnologias digitais democratizaram o acesso a uma vasta quantidade de informações e expressões culturais que antes eram restritas. Embora o conteúdo popular possa ser prejudicial, o conteúdo erudito e denso das academias, das bibliotecas, dos museus está mais acessível do que nunca, chamando para a curiosidade das pessoas, inclusive alimentando a ideia do sujeito sair daqui e conhecer lá no lugar de origem, viajar. A dificuldade nesse caso é que você vai encontrar na filtragem, na escolha, mas não no acesso. Novas configurações culturais, a própria mistura do erudito e do popular, que é uma cultura que vem sendo híbrida, pode levar a novas formas de crítica e apropriação, potencialmente atingindo públicos que antes não se interessariam por matérias mais complexas ou por outros tipos de complexidade que não aquelas que eles estão acostumados. A facilidade de colaboração e o uso das licenças livres, que são as Creative Commons, potencializam a produção cultural diversificada. Bom, vamos agora a uma síntese de pesquisa focada em como ocorrem as mudanças cognitivas. A literatura interdisciplinar indica que o uso rotineiro e massivo da web, multitarefa digital, buscas rápidas e notificações, redes sociais, está associado a mudanças funcionais. Essa daqui vai ficar para uma segunda parte desse programa, tá ok? Eu agradeço a sua atenção até aqui. Espere pela segunda parte, que nós vamos explicar como é que está se dando essa mudança funcional. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com este assunto que eu disse que você vai achar muito interessante. Muito obrigado.